Que graça estarmos reunidos nesse dia, onde nós podemos olhar para o céu e compreender que Deus, quando acendeu o céu, Ele fez e quis mostrar um caminho também, que nós possamos cada vez mais desejar esse encontro com o nosso Senhor. Estamos aqui hoje felizes, reunindo toda a nossa família, discípulos da Mãe de Deus, porque nós estamos em dia de graça, homenageando cada vez mais os santos. Entenda, meu irmão, ser santo, contemplar o santo, desejar imitar os santos, não é uma questão de ficar atrás de mitos, não é? Não é uma fantasia. Quando nós dizemos e desejamos de fato sermos santos, é um desejo grande de imitar a Cristo, de seguir esse caminho, de cada vez mais buscar a oração, cada vez mais buscar o jejum, cada vez mais buscar nos conformar a Cristo. Então esse é um desejo e nós temos que entender que através da comunhão dos santos, aquilo que tantos homens e mulheres alcançaram, eles podem nos fazer desejar chegar nesse mesmo ponto. A comunhão dos santos significa a união da igreja militante, não é? Da igreja padecente e da igreja triunfante. Então, quando eu olho para a igreja triunfante, quando eu vejo o exemplo de tantos santos, me dá desejo de também ser santo, para que eu possa ajudar tanto a igreja militante quanto a igreja padecente. Então, essa é a dinâmica de nossa comunidade, que sempre valorizou a questão da comunhão dos santos. Nós temos entre os nossos baluartes dois que eu quero destacar aqui hoje. São Simão Stock e São Luís Maria Grignion de Montfort. E alguém pode até dizer, mas Mara, será que essa espiritualidade carmelitana com a Montfortina, isso não vai gerar uma discórdia, isso não vai gerar um conflito? Não, meu irmão. Essas espiritualidades, elas se completam, mas ao mesmo tempo elas têm entre si um denominador comum, que é a Virgem Maria. Não apenas uma devoção mariana, mas uma devoção que vai se colocar como estar na forma de Maria, não é? Permitir que a Virgem Maria venha nos formar de acordo com aquilo que verdadeiramente seja a imagem e a semelhança de Cristo. Então, entre Montfort e São Simão não existe divergência nenhuma, até porque, não sei se vocês sabem, São Luís Maria Grignion de Montfort, ele encontrou todo o embasamento para a espiritualidade que ele vive da escravidão de amor, lendo os livros da espiritualidade carmelitana. Existia um homem, um carmelita, um beato, Miguel de Santo Agostinho, que ele escreveu o Tratado da Vida Mariaforme, que é viver na forma de Maria. Então, quando São Luís coloca de viver com, por, para, existe esse segmento, tá certo? E onde ele recebeu também um chamado para a vida sacerdotal foi numa capela carmelita. Então nós temos que ter esse entendimento que entre eles não vai ter focos diferentes, mas um foco que através da Santíssima Virgem se vai a Deus, se chega a Deus. Dia 16 de julho é o dia que nós comemoramos Nossa Senhora do Carmo, mas 16 de maio é a data que nós comemoramos São Simão Stock. Então esse santo que nós temos devoção, esse santo que é baluarte, esse santo que por esse motivo hoje nos reunimos, vem nos trazer uma grande espiritualidade, um grande encaminhamento para a nossa comunidade. Por isso que nossas divulgações do escapulário e tantas outras manifestações que nós abordamos em nossa comunidade. Fazemos parte então de uma família carmelita, e quando a gente fala em família carmelita, a gente vai ao profeta Elias. Nós queremos falar sobre São Simão, mas não tem como dissociar São Simão da sua espiritualidade, da sua ordem, daquilo que ele é chamado. Como nós, fraternidade, discípulos da Mãe de Deus, se pegar Mara isolada, César isolado, algum membro isolado, não tem como falar da vida dessas pessoas sem falar da nossa comunidade. Então, não existe como falar de São Simão sem falar do profeta Elias, que é onde a gente vai encontrar esse encaminhamento para a espiritualidade carmelitana. Esse profeta, ele não só anuncia o futuro, mas ele tem uma grande experiência com Deus. Nós podemos aprender muito com o profeta Elias, que vai nos mostrar. Profeta Elias, estamos no início da nossa história, tá certo?
E a gente tem um entendimento que mesmo antes de Cristo, esse profeta Elias, ele tem um primeiro entendimento e ele recorre à mãe do nosso Senhor, mãe do Salvador. Ele era um eremita, ou seja, ele morava no ermo, ele queria estar mais distante e ele vai morar num lugar que fosse propício para as suas penitências, para o seu jejum, para a sua solidão. Nessa solidão ele vai ter esse encontro com Deus. Ele é o mais famoso, não é, dos profetas também, pela sua história. É aqueles que quando os discípulos de Jesus conversavam, quem é esse, quem é aquele, se coloca, será que é Elias? Né? Elias é colocado também como uma das testemunhas que na vinda do Senhor Jesus irá retornar para fazer o caminho acontecer. É um profeta dramático, não é? Porque ele diz assim, me deixa quieto, não quero isso, não quero aquilo. Mas ele vai ter cada vez mais um entendimento do que é a vontade de Deus e vai se adequar a essa vontade de Deus e vai cumprir, tá certo? Nós temos o entendimento que o profeta Elias é esse contemporâneo do rei Acabe, da rainha Jezebel, que essa rainha quer a morte dele. Eles acreditavam em outros deuses e queriam acabar com a vida do profeta Elias. E o único profeta, Elias, vai ser contrário a tantos profetas de Baal, tantos profetas que eram de outros deuses. A gente vai ter o entendimento que esse profeta Elias vai dizer também que vai haver um tempo de seca, não é? 3 anos e meio de seca. Isso você pode encontrar a história do profeta Elias também no livro de Reis. E que depois ele vai dizer que não, que vai ter um tempo agora que vai ter chuva. E começam a cercá-lo e dizer que isso vai acontecer, senão vai. Indagavam se de fato poderia isso acontecer. E ele vai recorrer às suas orações, ele vai recorrer, não é, ao pedido de Deus que falou no seu coração que iria haver chuva. E aí o que acontece? Ele contempla uma nuvem que estava lá no céu e através daquela nuvem ele entendeu que viria chuva, sim. Ele vai dizer ao rei que vai chover e ele vai louvar. E aí existe uma associação do profeta Elias ao amor à mãe do Senhor através dessa nuvenzinha que cabia na sua mão. Então esse profeta Elias tem toda essa história. Ele também vai desafiar o rei, não é? E todos os profetas de Baal, que eles não teriam o poder que o seu Deus tem, que o Deus, nosso Senhor, ele tem esse poder, Deus, Senhor de todo o universo. Aqui eu estou falando Deus, lembrando sempre que o profeta Elias, ele é antecedente a Jesus Cristo, tá? Então ele desafia, ele diz que os profetas podem fazer 1000 ações para poder acender um fogo e que o Deus verdadeiro é quem acenderia esse fogo. No caso, eles tentam fazer de uma forma, de outra e não conseguem. E meio que Elias vai tipo zumbar, né, dos profetas. Cadê seu Deus? Cadê? Não vai conseguir acender o fogo? Quando chega a vez do profeta Elias acender o fogo, ele ainda diz mais, pode meter água aí nessa lenha, tá? Vem um fogo do céu e acende o fogo de Elias e todos conseguem contemplar que o verdadeiro Deus era o Deus do profeta Elias. Então é esse homem, quem tem diversas histórias, vai ter a história de Elias também com a viúva, que enquanto ele estava lá, o azeite não acabava. O profeta Elias também vai até ressuscitar o filho da viúva. Ele depois vai ficar um tempo também na caverna e fica se perguntando onde é que está Deus, está no vento, né, está nisso, está naquilo. Então isso é um pouquinho da história do profeta Elias. Ele tem um encontro com Eliseu e Eliseu tem um grande desejo de estar com ele e vai pedir, não é, que seja dado a Eliseu, seja dado a ele a graça do profeta Elias. Elias então é arrebatado na carruagem de fogo e é uma das testemunhas que a Bíblia coloca, como eu já falei, da vinda do Senhor Jesus. Monte Carmelo. Então, no Monte Carmelo foi o quê? Foi onde teve essa questão do fogo, foi onde o profeta Elias se concentrava nas suas orações, era onde ele vivia, tá certo? Então, quando se pergunta quem é o fundador da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, César Mara. Quem é o fundador disso? Quem é a fundação
do Carmelo. Não se encontra uma fundação, não podemos dizer que o profeta Elias foi quem originou, mas espiritualmente, quando se fala do Carmelo, se chega ao profeta Elias, como também se chega a São Simão Stock. Veja só, dentro de uma espiritualidade mariana, existem vários traços, mas o que vai determinar uma ordem, uma congregação, uma comunidade, é aquilo que é específico. Então, quando chegam para a família do Carmelo e se pergunta qual o embasamento, aí nós temos a história do escapulário, nós temos a história do profeta, nós temos o Carmelo, foi lá onde aconteceu. Então, de certa maneira, o profeta Elias tem tudo a ver com essa espiritualidade carmelitana. A gente pode dizer que espiritualmente tem um envolvimento dele. Então, veja só, depois do profeta Elias, depois dessa estadia, depois desse tempo, começa a surgir pessoas que têm o desejo de fazer a experiência com Deus. E fazem o quê? Querem estar nas terras onde Jesus passou. E aí eles começam, algumas pessoas, até leigos, começam a ir se deslocar justamente para o Monte Carmelo, tá certo? Porque eles queriam fazer essa experiência de evangelho, não é? E eles tomam decisões de vida importantes. Eles abandonam sua terra, sua casa, sua família, seus bens, tudo por conta do evangelho. E se colocaram na estrada. Em oposição ao luxo e acomodação do clero, dos mosteiros, procuravam imitar Jesus Cristo numa vida de austeridade. Então as pessoas agora começam a ir para o Monte Carmelo. Então são essas pessoas que daqui um pouquinho vão originar a família carmelitana. Não temos um fundador, mas nós temos pessoas que quiseram fazer a mesma experiência do profeta Elias. Tá bem? Então entende? Então inicia-se uma nova ordem religiosa no mundo que de forma anônima e silenciosa cresce, né? Sem pretensão, tendo como sua meta somente servir a Jesus e a Virgem Maria na vida de silêncio e na oração. Então vai tendo o surgimento dessa família. Aí nós temos então, depois de algum tempo, um jovem, São Simão Stock, né? Que ele nasce no meio de uma família equilibrada financeiramente, seu pai governador, né, e tudo isso, mas ele com 12 anos ele já desejava imitar a Deus e ter uma vida de austeridade. O que é que ele faz? Ele quer ter essa vida, mas os pais querem que ele se conduza na família que já tinha, que faça seus estudos, isso e aquilo, e ele resolve ir ser eremita. Ele vai morar num galho seco, num tronco seco, melhor dizendo. Por isso que se chama estoque, tronco, tá bem? Depois ele tem um sonho com a Virgem Maria, não é? Dizendo que queria estar com ele. Ele tem um entendimento que a Virgem o chamava para uma vida de religiosa. E mesmo assim ele é ordenado sacerdote, tá? E ele vai servir justamente nessa família, a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem do Monte Carmelo. É aonde ele vai seguir. E essa Ordem do Monte Carmelo vai também chegar na Inglaterra, que é justamente aonde ele se encontrava, certo? Então, a Ordem do Carmelo tem várias dificuldades, está passando por situações de conflitos, né? Era a época do jansenismo, tinha várias coisas acontecendo contra a espiritualidade, eles cada vez mais querendo ter aprovações das suas regras. Então ele se coloca nesse mosteiro, no Monte Carmelo, se torna o sexto superior da ordem. Ele logo foi crescendo dentro da ordem e através dessas dificuldades ele começa a entrar em oração, pedindo a graça a Deus e pedindo à Virgem Maria, de quem ele era muito devoto, que tinha sonhado com o seu chamado e tudo, para que ela viesse dar assistência à sua ordem, que ela viesse proteger. Estava naquele período também com muitas dificuldades. Dia 16 de julho de 1245, estando São Simão Stock a orar pelas necessidades e provações, porque atravessava sua ordem, apareceu a Virgem Maria do Carmo, a quem dispensava especialíssimo amor. Maria
cercada de anjos, entregou o santo escapulário, dizendo-lhe, presta atenção, filho querido, recebe esse escapulário da tua ordem, sinal da minha amizade fraterna, privilégio para ti e todos os carmelitas. Aqueles que morrerem revestidos com ele não padecerão o fogo do inferno. É sinal de salvação, amparo, proteção nos perigos e aliança de paz para sempre. Então é colocado para São Simão Stock uma promessa de salvação. Aquela questão que nós sabemos do privilégio sabatino, isso é dado uma promessa para o Papa, mas isso foi posteriormente a essa questão. Mas o que é dito para São Simão é que não iriam padecer do fogo do inferno quem usasse aquele escapulário, que inicialmente, vocês estão vendo aí na tela de cima, não é como esse grande, não é? Mas hoje em dia a gente já tem esse menorzinho que as pessoas podem usar. Nós da comunidade, nós temos o escapulário na parte do verso de nossa medalha ou do sinal para aqueles que fazem consagração, tá bem? Então, nós, enquanto fundadores, Mara e César, nós tivemos a graça de visitarmos o Monte Carmelo, onde lá nós temos a gruta onde Elias também permaneceu. Então foi uma graça muito grande. Nós fomos nessa viagem no ano de 2017. Nós estávamos com o Padre Valdori e um grupo de pessoas também. E nós estivemos lá. Essa imagem que vocês estão vendo já é lá, não é? E vocês podem ver que aí é o convento Stella Maris. É justamente onde fica a gruta e tem muito da história. Tem a imagem original, não é? De Nossa Senhora também. Engraçado e interessante que a imagem não é marrom, como nós temos hábito de ver, mas a veste da Virgem é azulada. Então, é essa imagem que vocês têm aí. Aí é justamente na gruta, lá dentro, né, na parte inferior do convento, tem essa gruta. César está aí com as relíquias também. Essa gruta é original. Tanto é que o fundador, quando foi lá, passou um paninho, né, tirou alguns resquícios, né, da parte para trazer. Queremos mostrar para vocês que a espiritualidade carmelitana, na nossa vida, discípulos da Mãe de Deus, também está embasada por meio dessa imagem que nós recebemos. É uma imagem que vem de nossos antepassados, enquanto minha família vem da minha bisavó. E aí a gente entende que essa espiritualidade muito formou na comunidade. Hoje nós temos na Casa de Retiro a Ermida Nossa Senhora do Carmo, porque esse lugar que vocês veem aí é onde nós rezamos pelas almas do purgatório, e o título que mais nós conseguimos compreender, ligar, fazer um elo da Virgem Maria com as almas do purgatório é justamente Nossa Senhora do Carmo, pelos privilégios que ela já concedeu. Então, esse é o local onde nós temos as nossas celebrações, e próximo a essa ermida, nós construímos uma capelinha de São Simão Stock. Nós recebemos de um membro essa imagem, e aí é o Padre Diogo que fez a bênção desse local para nós. É um lugar de oração onde as pessoas rezam e intercedem pelos seus falecidos. Mensalmente, nós depositamos os nossos sacrifícios para que as almas sejam cada vez mais embelezadas pelas orações dos vivos. Então, comunhão dos santos aqui também. Essa parte agora que vamos iniciar, nós vamos falar e vamos postar aqui um vídeo, uma gravação que nós fizemos quando na comunidade nós estávamos estudando as músicas da comunidade. Então, os membros, né, Eugênio, Mônica, Isabelle, Ricardo, temos diversos membros, Bruno, fizeram várias músicas, e teve um tempo na formação que a gente estava vendo as músicas de cada pessoa. As músicas de Dona Inês, para quem não sabe, minha mãe, são diversas também, e uma dessas canções é Rainha do Carmelo. Então, nas nossas celebrações, quando vamos fazer a imposição do Santo Escapulário nas almas, a gente canta. E aí agora a gente vai cantar para vocês e contar e passar essa formação para que vocês tenham entendimento
de como foi que aconteceu, como é que a imagem do Carmo chegou até nós e a forma que nós vivenciamos hoje. Aí tem a música, mas vai ser mostrado também para vocês, tá bom? Então, que tenhamos todos um feliz dia de São Simão Stock. Rezemos para cada vez mais nesse tempo de pandemia as almas possam encontrar abrigo, que todos nós possamos divulgar o Santo Escapulário. Não é uma brincadeira, não é um mito, não é um amuleto, mas é uma promessa de salvação. Então, que possamos nos alegrar, porque hoje é o dia de um dos nossos baluartes. Muitos cheirinhos no coração, Deus os abençoe, que sejamos favoráveis. Nós estávamos já fazendo há alguns dias as pregações referente àquilo que nos é tão caro, que é a história de nossa comunidade. E muito desses fatos, desses ocorridos, que foram constituindo o carisma Discípulos da Mãe de Deus, nós podemos ver que está sendo expresso através das músicas. Então, nós já tivemos aqui a participação de alguns dos nossos membros, que tiveram a graça da escuta de Deus sobre o carisma, e esse carisma foi cada vez mais transmitido e exalado através da música. Essa imagem que está aqui de Nossa Senhora do Carmo é a mesma imagem que está ali. Então, essa música também tem uma história, e mamãe vai colocar a origem daquela imagem que está conosco, que é da Rainha do Carmelo, certo? E é importante que todos vocês, membros das outras missões, que não estão aqui, que não estejam talvez convivendo com essa imagem, saiba também como ela chegou. Preste atenção. Mara, Inês, mãe de Inês, Dona Santa, mãe de Dona Santa, Dona Cândida. Cândida era a guardiã da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Um pouquinho, essa música, deixa eu encontrar ela aqui. Essa música é uma homenagem a Nossa Senhora do Carmo e uma justa memória à minha avó, Maria Cândida, por ter sido tantos anos guardiã da imagem de Nossa Senhora do Carmo. E então é graças à minha avó que também hoje temos Nossa Senhora do Carmo aqui em nossa companhia. Minha avó, como a Mara já falou, chamada Maria Cândida, era casada com o senhor Manuel Elpídio de Medeiros. Tinha 3 filhos, crianças já um tanto crescidas. Começou então a preocupação do casal, porque aquelas crianças estavam precisando ser alfabetizadas. E resolveram levar uma professora para casa para alfabetizar as crianças. Essa professora tinha até o esquisito nome de Cabela. Cabela foi para alfabetizar as crianças, mas resolveu outra coisa. Em vez de alfabetizar as crianças só, resolveu também seduzir meu avô, a ponto de convencê-lo de fugirem juntos para bem distante, para o estado do Amazonas. Minha avó estava grávida do 4º filho. E eles combinaram tudo. Meu avô disse assim: "Ô Maria", que era minha avó, "você é bom ir ter essa criança em Caicó. E quanto a Cabela, ela vai embora para a casa dela." Mas foi um plano que eles fizeram. Minha avó foi para ter a criança em Caicó e eles foram embora, fugiram. Levaram seus pertences, roupas, muita comida para muitos dias, que se diz em costa de animais, até chegar em um determinado ponto que pegasse outro tipo de viagem para o conduzir. Eu não sei bem como foi. Bem, a minha avó ficou para cuidar das crianças, da fazenda, mas mostrou-se sempre muito valente, muito decidida a tudo.
Vestiu luto, mas vestiu-se de preto até morrer. Mas era tão valente que ela um dia enfrentou o cangaceiro, o grupo de cangaceiros que iam nas fazendas, e ela saiu e mandou que todos fossem embora, e foram mesmo, atenderam e foram embora. Então, ela dedicou-se inteiramente à igreja, a não ser aos afazeres dela, né? Viveu para a igreja. E integrou-se até como na comunidade na ordem terceira dos carmelitas. Ela foi da ordem terceira dos carmelitas. Nós outro dia até ouvimos uma formação de padre Edivan, aqui a respeito da ordem terceira dos carmelitas. A oração dela eu era criança, e muitas vezes eu via minha avó ajoelhada. Horas e horas ela passava de frente dessa imagem ajoelhada. Ela tinha até uma cadeira que ficava ajoelhada, e eu dizia: vó, você está rezando? Por que você está rezando? Ela dizia: estou pedindo pela minha família, e estou pedindo padres e freiras para a minha família. Ela sempre dizia que queria padres e freiras para a família. Eu estava vendo com Mara, padre e freira da família de sangue, eu não sei se tem, mas das pessoas com quem minha mãe, por exemplo, minha mãe foi casada, o meu pai tinha padres e freiras na família, quer dizer, se não foi propriamente dela, do sangue, mas na família do papai tinha Padre Gilbrado Figueiredo, Monsenhor Severiano, ele morava em João Pessoa, Padre Tiaraju, que teve aqui, não sei se alguém viu Padre Tiaraju, Fátima, viu? Padre Tiaraju é meu primo, é sobrinho do meu pai. E diáconos, na Palma tem o diácono Manuel Cassiano, e leigos consagrados. Temos aqui a bisneta, Mara, tem bisneto Júnior, na Vida Nova, quem conhece Júnior também, é meu sobrinho legítimo, e eu também, né? Sou membro discípulos da Mãe de Deus. Então tem muita gente, acho que as orações de minha avó foram sempre atendidas. Agora vamos ver a parte eu disse: Mara, vai me lembrando, porque é muita coisa para falar. Vamos ver agora um pouco sobre porque ela foi quem cuidou a guardiã de Nossa Senhora do Carmo. Na época, Caicó não era catedral, era matriz, não era diocese. Chamava-se ainda Matriz de Santana. E foi um padre para a Matriz de Santana que chegou com muitas exigências e queria que fosse considerado só o gosto dele. E as imagens que ele não gostasse, ou por qualquer motivo, ele ia mandar incinerar ou sepultar. E Nossa Senhora do Carmo era uma delas, que eu ia ser incinerada ou sepultada, porque ele dizia que era uma imagem muito grande e muito pesada. Minha avó, que era da ordem terceira dos carmelitas, quando teve a notícia, foi a ele pedir que não fizesse aquilo com a imagem e que permitisse que ela levasse a imagem para casa, da qual cuidaria até morrer. Ela dizia, contando a gente, dizia: até o último dia de minha vida. E assim fez, levou Nossa Senhora. E é quando disse que aí eu sempre via ela rezando ajoelhada diante da imagem. Tem alguma coisa para Vovó Santa? Por morte da minha avó, parece que ela faleceu em 1972, passou para minha mãe, ficou com minha mãe. Como minha mãe tinha muito problema de saúde na velhice, ela tinha uma esclerose, ficou como inválida. Durante 7 anos minha mãe morou comigo. Então, onde minha mãe estava, a imagem também estava comigo. Eu já era quem cuidava. Tanto é que quando minha mãe faleceu,
a imagem já estava comigo e ficou comigo. Apesar de eu ter muitos outros irmãos, mas nenhum reclamou, porque sabia que ela já morava. Então ninguém reclamou da imagem ficar comigo. Permaneceu comigo. Em 1973, eu vim morar em Natal. Mara tinha 1 ano de vida, parece que 5 anos. Vim morar em Natal. Então achamos por bem, logo, já que eu estava vindo ainda de mudança, de tudo, deixar a imagem na Palma, no nosso sítio, onde nós temos um sítio. Lá é distrito de Caicó. A imagem ficou na Palma. E um dia eu tive um sonho, que Nossa Senhora estava se sentindo sozinha. Era como se no sonho eu entendia que é como ela não, vamos dizer, não era um medo de ficar só, era o desejo de estar onde muitas pessoas estivessem, para ela fazer bem às pessoas. Está entendendo? Não era aquele sozinho que eu sentia que ela estava achando ruim, é porque ela queria fazer bem às pessoas. Como aqui nós sabemos a quantas pessoas nós vemos ali em oração a ela e quanto bem ela pode fazer às outras pessoas. Então, eu tive esse sonho, mas fui deixando ela continuando lá. Apesar de todo mês eu ia a Palma e todo mês fazia essa visita a ela. Mas tive esse sonho. Ia começar os cursos da fraternidade. E eu cheguei de César, um dia de manhã, no dia que ia ser o primeiro dia de curso da fraternidade, eu disse: César, você me empresta seu carro? Ele disse: empresta. Para quê, sogra? Eu disse: eu vou ali ver uma coisa. Aí fui embora para Palma e cheguei de tarde com a imagem. Foi assim, saí de manhã e de tarde já cheguei. Porque o carro dele era grande e dava para trazer ela deitadinha. Foi. De tarde eu já estava aqui com a imagem. Fui buscar a convidada. E temos até hoje quanto bem ela nos faz aqui, não é? Com certeza. Essa música tem 6 estrofes. As 3 primeiras têm referência a São Simão Stock. As outras 3 são referência aos discípulos da Mãe de Deus. À medida que a gente for cantando, então vocês vão conseguir perceber essa divisão também. É o seguinte, na música vocês vão ver que a Nossa Senhora nas aparições falava São Simão Stock. Por exemplo, o escapulário vos salvaguardará, o distintivo para no peito usar, e tantas outras recomendações que Nossa Senhora dizia, tantas coisas que Nossa Senhora dizia a São Simão Stock. Então vamos pensar que hoje Nossa Senhora diz a nós próprios aqui. Qual é o distintivo para no peito usar? Nós temos? Olha o nosso distintivo. E o escapulário. Então tomemos essas frases da música, a quem Nossa Senhora, quando Nossa Senhora falava com São Simão Stock, que hoje ela também está dizendo, está mandando esse recadinho para a gente, está dizendo isso para a gente. Vamos cantar? Salve, ó Mãe, Rainha do Carmelo, hoje também Rainha do meu ser. Tua presença é algo tão belo, iluminando todo o meu viver. Tua presença é algo tão belo, iluminando todo o meu viver. Na aflição e na agonia, quando estava Simão a suplicar, parti do manto que aos monges vestia, por tuas mãos quiseste apresentar.
vestia, por tuas mãos quiseste apresentar. Com muito amor a ele já dizias, o escapulário vos salvaguardará, dando esperança aos filhos um dia, nos exortando também a portar, dando esperança aos filhos um dia, nos exortando também a portar, como sinal e marca oferecias, o distintivo pra no peito usar, nos afirmando ali tu repetias, do inimigo ele irá vos libertar, nos afirmando ali tu repetias, do inimigo ele irá vos libertar. Como discípulos hoje nos envias para o mundo vos anunciar, levando a todos paz e alegria, e a Jesus nosso Deus sempre louvar, levando a todos paz e alegria, e a Jesus nosso Deus sempre louvar.